Bom dia! Hoje são 25 de dezembro de 2018, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com a revista Carta Capital. Carta Capital do dia 26 de dezembro de 2018. Desta semana, vem com data adiantada. E aqui vou tratar de uma matéria sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, em dar uma decisão aí favorável à soltura dos condenados em segunda instância. Aqui na página 15 da revista, aqui está a foto dos ministros Toffoli e Marco Aurélio Mello, certinho? E aqui a matéria da revista Carta Capital, aplaudindo a decisão do ministro Marco Aurélio Mello e criticando aqui a decisão do ministro Toffoli sobre a prisão em segunda instância, correto? Muito bem, a revista Carta Capital, ela é a favor do PT. Ela é a favor do PT. O diretor de redação desta revista, Mino Carta, é amigo de Lula há décadas. Ele mesmo diz aí nas revistas Carta Capital, nas edições, ele diz que quando Lula estava solto, ele sempre ligava para o Lula todos os dias, conversava ali por meio de telefone, certinho? Muito bem, quando você vai ler uma matéria de uma revista, de um jornal, de um livro, é preciso que você tenha o senso crítico. Existem inúmeros erros em livros didáticos. Imagine em livros outros. Existem inúmeros erros em revistas, em jornais. Então é preciso que você tenha o senso crítico. Se você não tiver o senso crítico, você vai ser facilmente enganado, você vai ser facilmente ludibriado. Então é preciso que você tenha o senso crítico. E além do senso crítico, é preciso que você seja uma pessoa imparcial, para que você veja um livro com imparcialidade, uma revista com imparcialidade, um jornal com imparcialidade. E o que é a imparcialidade? É você não ser a favor de alguém e contra outro alguém. É preciso que você trate a todos com igualdade e buscando a verdade, simplesmente a verdade. Isso é imparcialidade, certinho? Estou aqui mostrando uma série com um livro, da coleção Análise da Inteligência de Cristo. Um livro aí, uma coleção feita pelo Dr. Augusto Cury. Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. Pois eu estou fazendo uma série mostrando vários erros que estão ali nos livros do Augusto Cury. Isso é senso crítico, gente. É senso crítico. Então você tem que colocar esse senso crítico em livros, jornais, revistas, etc. Certinho? Então vou aqui mostrar a vocês os erros que estão aqui nessa matéria da Carta Capital, elogiando a decisão do ministro Marco Aurélio Mello e criticando a decisão do Toffoli. Por quê? Porque a revista Carta Capital, ela é a favor do PT. A revista Veja é contra o PT, certinho? Então vamos aqui ao quadro. Aí está a Carta Capital e a decisão de Marco Aurélio Mello. A revista aí do dia 26 de dezembro de 2018, desta semana, e aí a página 15. Peguei aqui alguns trechos da matéria para mostrar os erros. Vamos lá. Diz assim a Carta Capital: conforme o despacho do presidente do STF, que é aí o Toffoli,
a liminar concedida por Marco Aurélio Melo deve ser apreciada pelo plenário. Mais uma vez prevaleceu a jurisprudência Lula. Como o ex-presidente figurava entre os potenciais beneficiados, Toffoli não hesitou em satisfazer o clamor da mídia e dos procuradores da Lava Jato. Eis aí o primeiro trecho da matéria da revista Carta Capital. E aqui, alguns erros. Vamos lá. Ele diz aqui que o Toffoli, numa atitude de crítica, diz aqui que o Toffoli afirmou que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, ela deveria e deve ser apreciada pelo plenário. E o ministro Dias Toffoli tem toda a razão. Essa decisão liminar do ministro Marco Aurélio, claro que tem que ser apreciada pelo plenário. E por quê? Por uma explicação bem simples. O ministro Marco Aurélio, ele não é o único ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. 11. E em plenário, isto é, com a composição completa, os 11 ministros, em plenário, em 2016, tratando justamente da prisão em segunda instância, o placar foi 6-5. 6 ministros a favor da prisão em segunda instância e 5 ministros contra a prisão em segunda instância. E o ministro Marco Aurélio está aqui, nesse número 5. Então, o ministro Marco Aurélio foi minoria. Ele perdeu aí porque ele é contra a prisão em segunda instância. Só que a maioria aqui foi favorável. Então, se o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a prisão em segunda instância, essa questão aí, então só cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal mudar essa decisão aqui. E não a um ministro isoladamente que foi aqui vencido. O ministro Marco Aurélio foi vencido aqui. Então, ele sozinho não poderia contrariar a decisão que foi acatada pela maioria do plenário. Entendeu? É por isso que o Toffoli agiu certo aqui. O Marco Aurélio não poderia ter dado essa liminar aí favorável àqueles que estão presos aí em segunda instância. Ele deveria ter deixado para o dia 10 de abril, agora do ano que vem, para o plenário decidir isso aí. Certinho? Muito bem. Diz aqui também a matéria que essa decisão aí do Toffoli, essa decisão foi para satisfazer o clamor da mídia e dos procuradores da Lava Jato. Eis aí também outra bobagem da matéria aí da revista. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal trabalha com o clamor da mídia, trabalha com aquele medo de procuradores da Lava Jato. Isso é uma piada que só mesmo uma pessoa muito ingênua, muito boba, vai acreditar nisso. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal e qualquer juiz de direito não trabalha para deixar a mídia satisfeita. Eles têm aí o emprego garantido, não necessitam da aprovação do povo para nada. Eles decidem aqui de acordo com sua consciência e não tem medo de pressão alguma. Vou dar um exemplo aqui com o Toffoli. A Carta Capital diz que o Toffoli aqui
agiu para satisfazer a mídia, os procuradores da Lava Jato. Quer ver um exemplo? Ora, o próprio Dias Toffoli, ele sozinho soltou, deu início à soltura do José Dirceu, o petista. Foi o Toffoli que deu aí a decisão pessoal ali, a pessoa de José Dirceu, preso, condenado também em segunda instância. Mas ali, o caso específico dele, o Dias Toffoli levantou aí a soltura do José Dirceu. E o José Dirceu estava na mesma condição que o Lula, condenado em segunda instância. Então, quando o Dias Toffoli soltou o José Dirceu, é óbvio que ele não se preocupou com o clamor da mídia e também não decidiu aquilo ali diante do temor dos procuradores da Lava Jato. Toffoli, repito, soltou o José Dirceu, contrariando ali a mídia e contrariando os procuradores da Lava Jato. Isso prova que ministro algum do Supremo Tribunal Federal está preocupado com mídia, está preocupado com o que vão pensar os procuradores da Lava Jato. Muito bem, e outro erro aqui da revista, aqui, diz assim: como o ex-presidente figurava entre os potenciais beneficiados, Toffoli não hesitou em satisfazer o clamor da mídia. A revista está insinuando aqui que o Lula está preso e que Lula seria aqui um dos beneficiados por essa decisão aí do Marco Aurélio Melo, não é? E insinua aqui que se o Lula não estivesse aqui, se o Lula não estivesse preso, a decisão do Toffoli seria aqui contrária. Então a revista está insinuando de forma infantil que o Toffoli iria aqui acatar a liminar do ministro Marco Aurélio se o Lula não estivesse preso. Como o Lula está preso, aí o Toffoli foi contra a liminar do Marco Aurélio. Isso aqui é de uma ingenuidade sem fim. Se o Lula estivesse solto diante dessa liminar do Marco Aurélio Melo, se ele estivesse solto, o Lula, a decisão aqui do Toffoli seria a mesma. Deixar isso aqui para o plenário. A revista está insinuando que só porque Lula está preso é que o Toffoli resolveu aí tornar sem efeito a liminar do ministro Marco Aurélio. Muito bem, vamos agora à segunda parte da matéria. Diz assim: a juíza responsável pela execução penal, Carolina Lebos, havia informado que não cumpriria a ordem de Marco Aurélio Melo antes de consultar o Ministério Público Federal. Essa juíza, diz a matéria, foi a mesma que censurou entrevistas de Lula durante o período eleitoral, além também de criar embaraços para visitas na carceragem. Então aqui a revista está atacando aqui uma juíza de direito. Vamos aí. Diz que a juíza Carolina Lebos havia informado que não cumpriria a ordem de Marco Aurélio Melo antes de consultar o Ministério Público. E a juíza está com toda a razão. Quem tem um mínimo conhecimento de trabalho em poder judiciário, em varas, quem tem um mínimo conhecimento, sabe muito bem que o Ministério Público é parte do processo. O Ministério Público, além de ser parte do processo, ele é fiscal da lei. Então, é notório, é do conhecimento de qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento de direito, de ciência jurídica, que o juiz de direito,
quando vai analisar o pedido de liberdade provisória, o pedido de qualquer de fiança, etc., de um advogado, é do conhecimento de qualquer pessoa que o juiz, antes de decidir, ele abre vista ao Ministério Público. Porque, repito, o Ministério Público também é parte do processo. Aliás, é o Ministério Público o titular da ação penal. Então, quando um advogado entra com pedido de liberdade de seu cliente, o juiz de direito manda os autos ao Ministério Público para o parecer e depois o juiz analisa. Então, criticar a juíza aqui, Carolina Lebos, porque ela mandou aqui o pedido do advogado de Lula, ela mandou abrir vista ao Ministério Público, criticar a juíza por isso, é uma ignorância sem fim. E a revista aqui também diz que a juíza foi a mesma que censurou entrevistas de Lula durante o período eleitoral. O Lula está preso, ele não está solto. Então o juiz de uma execução penal, quando o réu está preso, ali ele tem restrições de liberdade. Ninguém pode fazer de um preso um cabo eleitoral. A censura da juíza Carolina Lebos diante do condenado Lula foi para aí evitar a balbúrdia dentro do estabelecimento prisional. Então foi com essa intenção que ela aqui censurou entrevistas de Lula durante o período eleitoral, até mesmo para evitar ali que a figura de Lula se transformasse em cabo eleitoral para vários candidatos aí. E também a juíza Carolina Lebos, diz aqui a revista, que ela criou embaraços para visitas na carceragem. Ora, a gente viu aí inúmeros políticos em caravanas, 40 políticos de uma vez só, chegando a uma carceragem para visitar ali o preso Lula. Isso é um absurdo tão grande que ninguém pode permitir. E a juíza aqui negou para muitos ali. Eles iam, os políticos, aproveitando-se da figura do Lula, eles iam ali com intenção eleitoral. E eles iam em caravanas. Eu tenho matérias aqui, chegavam lá 30 políticos de uma vez só, 50, e aí é difícil, até mesmo para a segurança deles. E a juíza negou isso aí. Mas ela não negou visitas a Lula ali, individuais. Por exemplo, o candidato aí, Fernando Haddad, quase todos os dias visitava Lula lá na prisão. Então a juíza Carolina Lebos, ela não proibiu visitas ao Lula. Proibiu sim aquelas visitas em que apareciam ali mais de 50 políticos, não é? 30, 40 de uma vez só, uma bagunça. E ela fez isso visando a segurança de Lula e também dos próprios visitantes. Então ela não pode jamais ser criticada por isso, ao contrário. Então você vê que a matéria aqui da revista Carta Capital não é uma matéria parcial ou imparcial, e sim parcial. Você vê que a revista aqui é Lula 100%. Então fica cega diante dos fatos que ocorrem. É o que dá você analisar um caso com parcialidade. Não pode. Aí você cai do cavalo. Certinho? Muito bem. Vamos aqui a outro trecho da matéria da revista Carta Capital. Diz assim: Marco Aurélio, o ministro do Supremo. Marco Aurélio ousou cumprir a Constituição. A Constituição é claríssima em relação ao tema. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Muito bem. A revista está dizendo aqui que o ministro Marco Aurélio Melo
ousou cumprir a Constituição. Ele cumpriu a Constituição e mesmo assim ele passou por uma situação aí absurda, não é? Muita gente criticando, diz a revista aqui. E diz a revista que a prisão em segunda instância, a Constituição proíbe a prisão em segunda instância de forma claríssima. Certinho? Muito bem. Agora eu pergunto, será que a Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a prisão em segunda instância de forma claríssima, quando diz aqui a revista Carta Capital? Será que isso aqui é verdade? Será que essa proibição da prisão em segunda instância ela é claríssima na Constituição? Claro que não. E aqui está a prova, história da prisão em segunda instância. Veja aqui, de 1988 e até mesmo antes, mas estou aqui partindo da Constituição Nova. De 1988 a 2009 são 21 anos. Então, como era essa pena em segunda instância, essa condenação em segunda instância, durante 21 anos, com esse dispositivo aqui, lá na Constituição, como era isso? Ora, ficava a critério dos juízes. Durante 21 anos, aqui no Brasil, a prisão em segunda instância era aplicada ou não. Isso aí ficava a critério dos juízes. Ora, se durante 21 anos a prisão em segunda instância podia ser aplicada ou não pelos juízes, é óbvio que a proibição não é claríssima, como diz aqui a matéria da Carta Capital. Então ficava a critério dos juízes. Os juízes tinham a liberdade de deixar o condenado em segunda instância preso ou não. Era livre a escolha dos juízes. Então isso prova que esse dispositivo na Constituição não proíbe de forma clara, como diz aqui a revista Carta Capital. Entendeu? Porque aqui ficava a critério dos juízes. De 2009 até 2016, durante 7 anos, aí o Supremo Tribunal Federal decidiu aqui contra a prisão em segunda instância. Por 7-4. Veja aqui. 7 ministros aí contra a prisão em segunda instância. E o ministro Gilmar Mendes, aqui, ele foi a favor da prisão em segunda instância. E depois ele mudou o voto dele, o ministro Gilmar Mendes. Então você vê aqui que contra a prisão em segunda instância durante 7 anos aqui no Brasil. E a favor ou contra durante 21 anos. Livre. Muito bem. De 2016 a 2018, durante 2 anos, o Supremo Tribunal Federal se manifestou a favor da prisão em segunda instância. Veja aqui, o Supremo, por 6-5. Aqui o Gilmar Mendes já foi contra. Ele modificou o voto dele. Mas o placar foi esse, por 6-5. E continua esse aí, em plenário. Em 2018, houve aquele habeas corpus de Lula. Não é isso? Em 2018, o Supremo Tribunal Federal não se reuniu em plenário para analisar a prisão em segunda instância, não. Foi para analisar somente o habeas corpus de Lula. Coisa bem diferente. E o placar continuou o mesmo, 6-5. 6-5 aí a favor da prisão em segunda instância. A ministra aqui, Rosa Weber, ela é contra, até o que eu sei, ela é contra a prisão em segunda instância. Mas aqui, no HC de Lula, ela mesmo sendo contra a prisão em segunda instância, ela aqui foi a favor da prisão em segunda instância.
E por que ela agiu certo? Porque ela aqui respeitou a decisão do colegiado. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, em plenário, por maioria, aprovou a prisão em segunda instância. Então aqui ela respeitou o colegiado. Aqui o Marco Aurélio deveria ter feito o que fez aqui a ministra Rosa Weber. O Marco Aurélio deveria ter respeitado a decisão do colegiado, 2016. Ela respeitou, o ministro Marco Aurélio não, entendeu? Muito bem. Então aí está, gente. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, o Supremo Tribunal foi a favor da prisão em segunda instância, o plenário. E aí ficou. É o que vale até hoje. E pode mudar no dia 10 de abril, agora, do ano que vem. Vamos rapidamente aqui. Outro trecho. Diz assim: a despeito disso, por 6-5, o STF cedeu à pressão da República de Curitiba e validou em 2016 a antecipação da pena. Está dizendo aqui que em 2016 o Supremo Tribunal Federal, por pressão da Lava Jato, por pressão do Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal aprovou aqui a prisão em segunda instância em 2016. Ora, em 2016 aqui foi o ano em que o Lula foi denunciado, apenas a denúncia contra Lula aí. O Lula não foi preso em 2016, o Lula não foi preso em 2017, o Lula só veio a ser preso em 2018. Então você vê que em 2016 o Supremo decidiu a favor da prisão em segunda instância por maioria, 6-5. E não foi nada em relação a Lula. O Lula, repito, em 2016, aqui ele foi denunciado apenas em setembro e só foi preso 2 anos depois. Nada a ver com Lula. E aqui, o finalzinho diz: Carmen Lúcia recusou-se a marcar um novo julgamento. É porque queriam que a Carmen Lúcia, a ministra na época, marcasse outro julgamento aí para o Supremo Tribunal analisar a prisão em segunda instância. Queria aí que ela marcasse de novo. Ora, você vê aqui que 21 anos se passaram para mudar, 7 anos se passaram para mudar. Então, 2016 foi a última decisão do Supremo em plenário sobre a prisão em segunda instância. Apenas 2 anos. Isso não é motivo para mudanças? Não houve mudanças de ministros do Supremo Tribunal Federal para isso. Então eles queriam mudar aqui só para beneficiar o Lula, porque é um preso milionário. Então o Supremo Tribunal Federal, aqueles ministros que estavam querendo que o Supremo analisasse de novo a prisão em segunda instância, só porque aqui os acusados, os presos, são milionários. Se eles fossem presos aqui pobres, sem um tostão no bolso, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal iria pedir para o Supremo analisar, num espaço tão curto de tempo, a questão da prisão em segunda instância. Só porque aqui os presos, os condenados, são milionários. São milionários. Repito, se fossem pobres, essa prisão em segunda instância seria aí aprovada pelo Supremo durante 21 anos. Mas eles querem mudar isso porque eles querem que os presos, os corruptos, milionários, sejam soltos. E é o que vai acontecer aí se esse placar mudar no próximo ano. Mas é isso aí mesmo. O Brasil é o país da impunidade. Os bandidos deitam e rolam no Brasil. Muito obrigado.